Bom dia, Cláudio. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. A semana tende a ter destaques da segurança pública, não só nesse marco legal do combate ao crime organizado, que já passou na Câmara e agora está no Senado, mas também porque, Cláudio, o relator da PEC da Segurança Pública, que é um outro projeto, a PEC é uma alteração na Constituição Federal, que está nas mãos do parlamentar Mendonça Filho, que deve apresentar amanhã, na reunião de líderes da Câmara, o seu relatório a respeito dessas mudanças. Essa PEC, ela foi desenhada pelo governo federal, muito criticada pelos governadores que temem perda de autonomia dos estados no combate ao crime organizado, no combate às modalidades criminosas que estão elencadas na nossa legislação, porque cria uma certa centralização. O governo não gosta desse nome, o governo quer que use o termo padronização. Mas padronizar a segurança pública, como por exemplo outras áreas, é muito questionável do ponto de vista dos especialistas, porque a realidade, por exemplo, do combate ao crime no Amazonas é diferente da realidade do combate ao crime em São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Goiás, que colheu excelentes frutos com a legislação que nós temos hoje, vigente, redução do número de crimes. Por quê? Porque lá o governo estadual chegou para a justiça e disse o seguinte: vamos fazer um pacto aqui, nós vamos prender bandido, vocês vão manter o bandido na cadeia. Vamos aplicar a legislação de uma maneira mais rigorosa para que os criminosos não retornem à sociedade imediatamente, como acontece em grande parte do país, nas audiências de custódia e com benefícios que são dados aos criminosos, e nós noticiamos isso aqui com certa frequência. Então, vamos deixar claro, são duas coisas diferentes. Uma, PEC da segurança pública, crítica de governadores, crítica de parlamentares de oposição, vai mexer na Constituição Federal a respeito do modelo de segurança pública que a gente tem no Brasil. O marco legal do combate ao crime organizado já passou na Câmara, votação elástica, vocês acompanharam aqui, uma derrota do governo, porque o projeto do governo, que era o PL antifacção, foi praticamente todo mudado pelo deputado federal Guilherme Derrite, aqui de São Paulo, que estava na Secretaria de Segurança Pública, voltou para o seu mandato de parlamentar e agora deixa definitivamente o comando da segurança pública em São Paulo para se debruçar com mais ênfase nesses temas da segurança. E ali nós temos aumento de pena, nós temos novos tipos penais, não mexe na Constituição, mexe na legislação infraconstitucional, Código Penal e outras leis que tratam das questões criminais no país. E é exatamente esse o ponto de cobrança da sociedade. A sociedade não quer saber se é PEC, se é projeto de lei ordinária, se é lei complementar. Isso pouco interessa para a população. O que interessa é saber se o bandido que está sendo preso pela polícia, ele vai ficar um tempo maior dentro da cadeia. E que nós não tenhamos mais essa longa ficha criminal de criminosos que são pegos pela polícia, soltos pela justiça, pego pela polícia, condenado, cumpre um pouquinho da pena e já volta rapidamente ao convívio em sociedade. Esse é o ponto central da discussão. Quanto tempo o bandido perigoso vai ficar preso? Não é nada confortável você viver num país em que você sabe que alguém que atropela, por exemplo, uma mulher, como foi o caso, desse criminoso que nós vamos tratar hoje do fim de semana aí, desse caso terrível, em que a mulher teve as pernas amputadas depois de ser arrastada, por motivo de ciúme, por um covarde que está preso agora, felizmente, pela polícia. Resta saber quanto tempo ele vai ficar preso por um ato grave como esse. Ela perdeu as pernas, foi arrastada, pelas ruas. O Guilherme Oliveira, nosso repórter, está atrás desse caso aí hoje, vai trazer mais informações para nós. Então, o mais importante é saber quanto tempo o bandido vai ficar na cadeia. Como que nós vamos fazer para tirar bandido perigoso? Porque a reincidência criminal é, hoje, praticamente certa do bandido que está sendo preso. Os números de reincidência criminal,
eles são elevadíssimos, o que mostra que a legislação precisa ser alterada nesse ponto. E não mexer com a autonomia de Polícia Federal, das polícias estaduais, para evitar esse tipo de discussão só favorece os políticos. O que vai favorecer o cidadão é pena mais alta para o criminoso. Exemplos internacionais, bandidos que ficam na cadeia e a redução da criminalidade observada pelas nações que adotaram uma legislação mais dura em relação ao crime. A Sônia Blota está com a gente, direto de Paris, com um destaque internacional também para falar das visitas do Papa do fim de semana. Tudo bem, Sônia? Bom dia.